Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar o like, o hype, compartilhar com os amigos e também deixar o seu feedback nos comentários. E hoje esse feedback é importantíssimo porque vamos levantar uma polêmica gigante, que é ranquear os clubes brasileiros, né, os 12 grandes ou os 12 maiores do Brasil, os 4 do Rio, os 4 de São Paulo, os 2 de Minas Gerais e os 2 do Rio Grande do Sul, pelo critério dos títulos. Eu já disse aqui que a métrica de títulos não é a única para determinar o tamanho dos clubes, mas para quem gosta de usar essa métrica, esse vídeo aqui vai ser interessante e até surpreendente. Me surpreendeu enquanto eu estava preparando o ranking, beleza? Aqui eu vou dar devidamente os pesos que cada título merece, designando uma pontuação prévia para cada título, e aí vamos somar essas pontuações e determinar do primeiro ao 12º, ou do 12º ao primeiro, para ser mais justo, quem tem a galeria de troféus mais robusta do futebol brasileiro. Eu repito, não é determinar que clube é maior que o outro, antes que tenha chiadeira aí nos comentários. E essa é só a minha visão de quais títulos são mais pesados. Se você tem uma visão diferente, tudo bem, só tenha respeito na hora de comentar e discordar, beleza? Então vamos primeiramente determinar os pesos que cada título tem. Eu designei 10 pesos diferentes. O Mundial de Clubes, para mim, é o título mais pesado, tem peso 10. E aqui vale tanto o antigo Intercontinental, quanto o Mundial da FIFA. A Copa Rio, por exemplo, que o Palmeiras, o Fluminense tem, eu não vou colocar nessa conta. A Libertadores da América tem peso 9. E aqui um adendo. Eu sei que o Vasco da Gama tem um título sul-americano em 1948 que foi reconhecido pela Conmebol como precursora da Libertadores da América, ou seja, é um título oficial do Vasco. Mas a própria Conmebol não considera como Libertadores de fato. Para a Conmebol é um título oficial, mas não é um título da Libertadores. Então eu também não vou colocar na conta, beleza? Campeonato Brasileiro da Série A tem peso 8. Também vou incluir aqui os títulos reconhecidos pela CBF, do torneio Roberto Gomes Pedrosa e da Taça Brasil. O título do Atlético Mineiro de 1937, que só fora reconhecido em 2023, foi uma competição denominada Torneio dos Campeões, vai entrar nessa conta também, porque a própria CBF trata o Atlético Mineiro como tricampeão nacional. Eu sei que aqui vai ter muita polêmica, eu mesmo acho bem estranho, porque você tem a lista de campeões com o Atlético Mineiro campeão em 37 e o próximo é só o Bahia, só em 1959. É esquisito, mas se a entidade máxima do futebol brasileiro trata como um campeonato brasileiro mesmo, eu mesmo discordando, também vou tratar. Copa Sul-Americana tem peso 7, e aqui eu também vou considerar as precursoras da Sul-Americana, que são a Copa Mercosul e a Copa Conmebol. A Copa Conmebol, por exemplo, eu não sei se a Mercosul também, mas a Conmebol eu tenho certeza, ela funcionava da mesma forma que a Sul-Americana, tinha os mesmos critérios de classificação e o campeão da Conmebol enfrentava o campeão da Libertadores na Recopa. Então, são as mesmas competições, nasceram com os mesmos vieses, mas mudaram de nome, só mudaram de nome. Assim como a Copa da UEFA virou Liga Europa, é tudo a mesma coisa, beleza? Copa do Brasil. Copa do Brasil terá peso 6, beleza? A Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil terão peso 5. Eu decidi colocar o mesmo peso para as duas competições, porque querendo ou não, são títulos bônus, digamos assim. Por extensão, são títulos que vêm por conta da conquista de outros. Mesmo sendo um nacional e outro continental, a temporada de ninguém é salva ou é perdida pela conquista ou a perda de nenhum desses títulos, mas devem ter um peso maior do que os campeonatos que vêm na sequência. Quer ver? Campeonato Brasileiro da Série B tem peso 4. Campeonato Brasileiro da Série C tem peso 3. Campeonato Brasileiro da Série D tem peso 2. E eu também vou colocar com peso 2 os títulos interestaduais, que no caso desses clubes aqui não existem mais, que são campeonatos como o Rio-São Paulo, Copa Sul Minas. Eu vou colocar aqui até a Primeira Liga, que teve só 2 edições, né? 2016 e 2017. Nasceu como uma tentativa de criação de liga independente, mas acabou não sendo levada para frente. E aí, os títulos estaduais terão peso 1, mas só o título de campeão estadual, tá? Excluindo
título de primeiro ou segundo turno, aquelas taças menores que alguns estaduais têm, essas eu vou desconsiderar. Então, esses são os campeonatos que serão levados em consideração para a gente poder ranquear os clubes, né, entre esses 12 principais clubes do futebol brasileiro, qual deles tem o seu currículo mais robusto, mais pesado, que soma mais pontos com os títulos que conquistou, beleza? E aí eu já começo esse ranking ficando um pouco triste, porque em 12º lugar, e só em 12º lugar, está o meu Botafogo, o meu glorioso, que viveu aí vários anos de más gestões, que acabaram afastando ele das grandes conquistas ou até das grandes disputas, né? Não ficou tão competitivo assim por muito tempo. E aí não conseguiu acumular muitos títulos para fazer muitos pontos e ampliar esse ranking, mas a gente espera aí que nos próximos anos o clube melhore e consiga, por exemplo, dar a virada que deu nesse ano onde conquistou alguns títulos aí importantes. O Botafogo, que tem uma Libertadores, 3 campeonatos brasileiros da Série A, uma Copa Conmebol, 2 brasileiros da Série B, 4 torneios Rio-São Paulo e 21 vezes foi campeão estadual, portanto somou 77 pontos no nosso ranking, beleza? Em 11º lugar, o Vasco da Gama, que tem uma Libertadores, voltando a ressaltar, ele tem aquele título sul-americano de 1948, que foi reconhecido como oficial pela Conmebol, mas não é tratado pela Conmebol como um título da Libertadores. Então, eu não vou considerar aquele título para o nosso ranking, beleza? Então, tem uma Libertadores, 4 brasileiros da Série A, uma Mercosul, uma Copa do Brasil, um brasileiro da Série B, 3 torneios Rio-São Paulo e foi 24 vezes campeão estadual. Então somou 88 pontos no nosso ranking. Em 10º lugar, o Fluminense, que tem um título da Libertadores, 4 brasileiros da Série A, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, um brasileiro da Série C, 2 torneios Rio-São Paulo, uma Primeira Liga e 33 campeonatos estaduais. Somou 94 pontos. Na 9ª posição, o Atlético Mineiro, que tem uma Libertadores, 3 brasileiros da Série A, 2 Copas do Brasil, 2 Copas Conmebol, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, um Brasileirão da Série B e ganhou 49 vezes o campeonato estadual, portanto somou 118 pontos no nosso ranking. Na 8ª posição, o Internacional de Porto Alegre, que tem um título mundial, 2 Libertadores da América, 3 campeonatos brasileiros da Série A, uma Copa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, 2 Recopas Sul-Americanas e foi campeão estadual 45 vezes, somou 120 pontos. A distância do Inter para o Atlético Mineiro é bem pequena, inclusive, hein? Na 7ª posição, o Cruzeiro, outro clube mineiro, né? Que tem 2 Libertadores, 4 campeonatos brasileiros da Série A, 6 Copas do Brasil, é o maior campeão da Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, um Brasileirão da Série B, 2 Copas Sul-Minas, a extinta Copa Sul-Minas, que era o torneio interestadual que os clubes mineiros e sulistas disputavam, e também 38 vezes foi campeão estadual. Então somou 135 pontos e ficou com a 7ª posição do nosso ranking. Em 6º lugar, o Grêmio, que tem um título mundial, 3 Libertadores, 2 Brasileirões da Série A, 5 Copas do Brasil, 2 Recopas Sul-Americanas, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Brasileiro da Série B, uma Copa Sul, aqui não é a Sul Minas, é a Copa Sul apenas, mas também conta como um título interestadual, e 43 campeonatos estaduais, portanto somou 147 pontos. E aí nós chegamos no nosso top 5, e quem abre, para minha surpresa, é o São Paulo. Eu jurava que o São Paulo seria pelo menos segundo colocado do nosso ranking, e ele foi parar apenas na 5ª posição.
Ele que tem 3 títulos mundiais, foi 3 vezes ao Mundial, ganhou as 3, tem 3 Libertadores também, 6 campeonatos brasileiros da Série A, uma Copa Sul-Americana, uma Copa Conmebol, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um torneio Rio-São Paulo e 22 títulos estaduais. Aqui a gente vê que o estadual, apesar de ser o campeonato menos pesado, ele ajuda a puxar bastante para baixo também, porque tem outros clubes paulistas com mais títulos estaduais do que o São Paulo. E aí, com apenas 22 pontos somados no campeonato estadual, ele acabou perdendo força, né, no cenário nacional como um todo. E apesar de ser um dos maiores campeões brasileiros de todos os tempos, em São Paulo é o time que menos tem campeonato brasileiro. Então isso também ajudou a puxar para baixo o tricolor paulista, para minha surpresa. Para mim ele estaria mais bem posicionado nesse ranking, beleza? Na 4ª posição, o Corinthians. E eu também me surpreendi muito com o Corinthians à frente do São Paulo. O Corinthians que tem 2 mundiais, uma Libertadores. E aí o pessoal vai falar, pô, como é que tem 2 mundiais com uma Libertadores? No Mundial de 2000, ele foi como campeão brasileiro. O Mundial foi no Brasil, portanto ele foi como time da casa. Então isso acontece até os dias de hoje, né? Ou até os dias de ontem, né? Com o antigo Mundial que mudou de formato esse ano, mas o campeão nacional do país sede, costumeiramente, está presente no Mundial. No Super Mundial, por exemplo, o Inter Miami, que nem foi campeão nacional, mas que ganhou uma primeira fase ali do campeonato norte-americano, vai como representante do país sede, né, no Mundial. Então, os 2 títulos mundiais do Corinthians aqui são legítimos, beleza? Mesmo tendo apenas uma Libertadores. E aí, por exemplo, o Corinthians tem 7 campeonatos brasileiros da Série A, o São Paulo tem 6. 3 Copas do Brasil, o São Paulo só tem uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, um Brasileirão da Série B. Ah, mas é a Série B. O São Paulo não jogou a Série B. Isso é um mérito do São Paulo, nunca ter sido rebaixado. Mas deixou de somar aí alguns pontinhos importantes que o Corinthians somou, por exemplo, para estar à frente aí do São Paulo. Além de 5 torneios Rio-São Paulo e 30 campeonatos estaduais. O São Paulo ele teve 154 pontos. O Corinthians, 157. Então dá para dizer que, inclusive, essa Série B aí, 4 pontos, ajudaram o Corinthians a pular na frente do São Paulo, porque foram 3 pontos de diferença, e esses 4 pontinhos aí da Série B, se o Corinthians, por exemplo, nunca tivesse sido rebaixado e não tivesse ganho mais uma Série A, ou nenhum outro título a mais, ele estaria atrás do tricolor paulista. Então, olha como faz diferença um título até de Série B. Claro que eu tô usando os meus critérios, tá? Usei aqui o peso de cada título, os títulos mais pesados, mas você ter uma taça a mais ou uma taça a menos na galeria também faz diferença para o nosso ranking, seja ela qual for, porque cada uma tem o seu peso. Então não dá para chamar de injusto, beleza? 3º colocado, Santos, que tem 2 títulos mundiais, 3 Libertadores, 8 campeonatos brasileiros da Série A, uma Copa Conmebol, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, um Brasileirão da Série B, 5 torneios Rio-São Paulo e 22 campeonatos estaduais. Somou no total 165 pontos. E aqui já fica a expectativa para saber quais são os 2 primeiros, porque quando eu falar quem é o segundo, automaticamente vocês já vão saber quem é o primeiro. Então, que rufem os tambores, nosso segundo colocado do ranking é o Flamengo, que tem 1 título mundial, 3 Libertadores, 8 campeonatos brasileiros da Série A. Ah, mas e o campeonato de 87? Oficialmente, o Flamengo é o campeão. 5 Copas do Brasil, uma Copa Mercosul, uma Recopa Sul-Americana, 2 Supercopas do Brasil, um torneio Rio-São Paulo e 38 vezes foi campeão estadual. O Flamengo somou 193 pontos, é muito ponto. E acreditem se quiser, o Palmeiras conseguiu somar mais pontos do que o Flamengo, mesmo sem campeonato mundial. O Palmeiras, que tem 3 Libertadores, 12 campeonatos brasileiros da Série A. Só para você ter uma ideia, só de campeonato brasileiro, o Palmeiras somou 96 pontos. O Fluminense, que foi o 10º colocado, somou 94. O Vasco somou 88 na 11ª posição, o Botafogo em 12º, 77. Só de brasileiro,
o Palmeiras tem mais, tem 96 pontos. O maior campeão do Brasil realmente somou muito ponto só com essas 12 conquistas, mas ainda tem uma Mercosul, 4 Copas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, uma Supercopa do Brasil, 2 brasileiros da Série B, 5 torneios Rio-São Paulo e 26 títulos estaduais. Foi, além de o primeiro colocado do nosso ranking, o único time que ultrapassou a barreira dos 200 pontos. Então o Palmeiras lidera o nosso ranking de clubes com os currículos de títulos mais pesados do futebol brasileiro. Então vamos repassar aqui, galera, como é que ficou o nosso ranking, né, com base nos pesos dados para cada competição e até a consideração dada a cada título pelo Pautas e Táticas, por mim, pelo nosso canal e apenas isso, beleza? O Palmeiras liderou com 208 pontos, o Flamengo ficou na segunda posição com 193, Santos fechando o pódio com 165, o Corinthians também no G4 com 157, o São Paulo na quinta posição com 154 ali na perseguição ao Corinthians, o Grêmio na sexta posição com 147 pontos, o Cruzeiro em sétimo com 135, o Internacional em oitavo com 120, o Atlético Mineiro em nono com 118 pontos, o Fluminense em décimo com 94 pontos, o Vasco em 11º com 88 e o Botafogo na 12ª posição com 77 pontos. Vale lembrar que eu estou gravando esse vídeo aqui no finalzinho de 2024, né, depois que todos os campeonatos de 2024 foram concluídos, estamos aí nas portas de começar mais uma temporada, portanto esse ranking vai mudar nas pontuações, talvez em algumas posições, e talvez no final do ano a gente venha refazer esse vídeo aqui e atualizar de novo como é que tá o nosso ranking do Pautas e Táticas aqui em relação aos títulos. E apesar desse ranking ter sido feito com base no número de títulos, você pode concordar ou discordar do peso que demos a cada competição. E aí, se você discorda, você faça o seu próprio ranking, dê o peso que você quiser a cada competição, comente sempre com muito respeito. Ah, eu acho que a Copa do Brasil tem que valer mais do que a Sul-Americana. Faça no seu ranking. Ah, eu acho que a Libertadores tem que valer mais do que o Mundial. Pontue isso no seu ranking. Ah, eu acho que o Brasileiro tem que valer mais do que a Libertadores. Qualquer coisa que você quiser, qualquer peso que você quiser alterar, você pode mexer até nas posições do seu ranking. E eu vou falar pela terceira vez. Eu não uso somente a métrica de títulos para determinar o tamanho de um clube. A história, os ídolos, o tamanho da torcida, a importância para períodos específicos, o quão influente ele foi para a escola de futebol do país ou até para a construção do sucesso da seleção brasileira, a relevância internacional, tudo isso conta para a construção do tamanho de um clube. Até porque ganhar títulos está ligado a quão competitivo você é. E ser competitivo, principalmente hoje em dia, está muito atrelado à força financeira que o clube tem, ou à saúde financeira que o clube possui. E sabemos que muitos clubes gigantes foram afastados das principais disputas por muito tempo, por conta de más administrações. Caso do meu time, do Botafogo, por exemplo, por isso que ele ficou tão atrás aí no ranking. Então, essa métrica que usamos não é para determinar se um time é maior que o outro, só para tentar ordenar quais deles têm um cartel de conquistas mais recheado. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!